grupo de moradores e empresários de Bauru se reuniu com a ideia de discutir propostas para melhorar a economia e fomentar o desenvolvimento da cidade. Esse é o assunto hoje do programa Espaço Aberto, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidados o Ricardo Kolbe, que é empresário da cidade de Bauru e representante do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo Regional Bauru, e também o Daniel Ficotto, empresário e participante deste grupo. Eu queria agradecer aos dois pela presença aqui conosco. Obrigado a vocês pelo tempo aqui aberto pra gente, poder explicar um pouquinho mais sobre esse grande acontecimento que a gente está fazendo aqui em Bauru. O prazer é nosso. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Eu queria que vocês contassem, então, para quem nos ouve e nos assiste, quando é que começou a ideia dessa costura para a formação de um grupo envolvido com o desenvolvimento, né, com propostas de desenvolvimento da cidade, e hoje quais são os segmentos de Bauru que já conversam, que já se unem em torno desse projeto? Bom, nós começamos, formamos um grupo, na verdade, de empresários, onde tentamos saber o que ia fazer com esse grupo. E aí marcamos uma reunião um dia com algumas pessoas desse grupo para tentar equalizar alguma coisa interessante. E aí veio essa ideia de trazer essa consultoria que já existia, né, em Maringá, por eles ter participado por muito tempo justamente desse processo de sociedade civil na cidade, e começamos a entender como que nós faríamos trazer eles para cá. E desse ponto começamos a desenrolar, conversando com algumas pessoas, empresários, instituições, para poder arrecadar alguns fundos e trazê-los a consultoria para cá. E isso nos deu muito apoio, né? Todo mundo que a gente conversava começou a nos dar muito apoio, e a gente bateu o martelo que traria essa consultoria para Bauru, para poder desenvolver esse plano. A partir daí, nós conseguimos juntar essas pessoas e algumas entidades para poder realmente agregar valor, né, para o grupo, porque esse que é o importante. A sensibilidade, que foi a palestra que aconteceu agora na semana passada, ela foi muito importante para que toda a sociedade pudesse escutar, né, e entender o que a gente, né, como cidadão, estava querendo trazer para Bauru, e pedir a participação de todos. E a gente viu que agregou muito. A gente saiu dessa primeira sensibilidade, né, com o pessoal muito motivado, querendo realmente participar. Muitas pessoas entraram em contato com a gente, querendo de alguma maneira ou participar ou doar, né, dinheiro, doar o dinheiro que nós podemos arrecadar para pagar a consultoria, mesmo que boa parte já esteja fechado. Então começou esse processo, e agora a gente está passando para os próximos passos, né? Então, o primeiro passo, são 7 passos. O primeiro foi sensibilidade, né? Sensibilização da sociedade em geral, instituições, as faculdades são muito importantes, universidades. Depois nós entramos já no processo de mobilização, atrair as entidades, todas elas, né, sem discriminar nenhuma, para dentro desse grupo, né, fazendo com que ele tome uma forma. Então ele começa a tomar uma forma na mobilização. Então nós começamos a conversar com as entidades e trazê-las de uma forma que elas possam ir agregando cada vez mais até que se forme a instituição, que é uma associação, né, essa instituição. Então o segundo passo é a parte da mobilização. O terceiro é institucionalizar, então, ou seja, criar, formatar a estrutura jurídica dessa sociedade. Depois nós vamos para o quarto, que é a formalização. Então, elaborar a lei, um estatuto, né? Conforme vai caminhando, nós vamos entendendo qual que vai ser a melhor maneira dessa sociedade se alavancar e se estabelecer aqui dentro de Bauru. Depois, o quinto passo, a gente tem a legalização, que é fazer a parte
realmente pública e privada, né, se unirem, porque é um tripé. Então, você tem que ter a sociedade, tem que ter o governo e tem que ter as instituições, né? Sem os três, isso não vai... Não dá certo. Tem que ter todo mundo junto, tá? E aí, a sexta é operacionalizar, que é definir realmente os gestores, né? De toda essa da associação, agendar as reuniões, então realmente conseguir colocar em qual momento nós vamos fazer as reuniões, se vão ser mensais, semanais, né? Eu acredito muito que seja semanal, mas que vai como a gente vai desenrolar e que no final que a gente vai saber ali como que vai proceder. E por último, o planejamento do presente e do futuro de Bauru, que são as câmeras técnicas. E ali vão entrar principalmente as universidades com o seu poder, né, de estar trazendo projetos, de estar trazendo inovação, tá agregando valor à cidade, tá? Seriam esses 7 passos aí que a gente vai tocar daqui para frente. Só para a gente contextualizar, então, essa proposta inicial de vocês, né, que foi a fase da sensibilização, já foi apresentada no último dia 14 de dezembro, num evento na Senag. Foi o chamado Encontro Construindo o Futuro de Bauru hoje. A reportagem da TV Câmara esteve no local, fez uma matéria. Exato. A gente está divulgando aqui na programação também. Qual foi a resposta imediata, Ricardo, que vocês receberam até agora dessa proposta, desse projeto de vocês? Olha, a gente fica super satisfeito assim de ver um movimento semelhante, renovado, porque como até foi feito perguntas lá para o professor Silvio quando ele apresentou o caso de Maringá, ele que é secretário hoje do estado do Paraná, mas a gente nota que num passado recente, né, a gente como representante da indústria, e a gente vê o mundo empresarial é muito semelhante a de uma cidade. Você tem que ter rumo, planos, você tem que saber o foco do seu negócio, para onde você caminha. E isso, num passado recente, foi tentado, mas obviamente que você percebe que naturalmente o processo vai sendo melhorado, né? Sofisticado, vai sendo melhor estruturado. Então, o que se planeja hoje é olhar para o futuro, né? Dar rumo à cidade de Bauru, e por tabela isso influencia a região, mas de uma forma bastante criteriosa de ver vários aspectos e agentes envolvidos, e principalmente aí no caso a satisfação do poder público que acompanhou o trabalho da última sexta-feira, o vice-prefeito, secretários, né? Envolvidos, engajados e comprometidos, coisa que num passado recente nós não tivemos esse mesmo tipo de apoio para seguir com programas semelhantes. Então, eu vejo uma grande oportunidade desse trabalho prosperar. Ele tem consistência assim na forma de lidar com todas as variáveis envolvidas. É um grupo aí de jovens comprometidos com a cidade, com visão de futuro, com sonhos de futuro. São pessoas que passam uma sensação assim de que sabem olhar para esse futuro assim, entendendo que você, se não tiver alguma coisa para seguir ou para caminhar você não faz muito sentido ficar hoje brigando por coisas do presente sem saber para onde vai, né? Então, eu vejo assim muita consistência nisso. O CIESP está comprometido, né? O CIESP tem uma história de engajamento e de luta nesse sentido, e nós vamos fazer de tudo para que esse projeto prospere e seja bem sucedido.
Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru com Ricardo Kolbe, empresário e representante do Ciesp, e também o empresário Daniel Ficotto, falando conosco sobre esse grupo de empresários, empreendedores que se reuniram e decidiram apresentar uma proposta de desenvolvimento econômico para a cidade, econômico e político também, né? Foi contratada, Daniel, uma consultoria em Maringá, como vocês já comentaram, que é uma cidade que ficou conhecida como referência em planejamento e inovação. Vocês têm indicadores em termos de desenvolvimento da cidade que funcionem como um parâmetro para esse trabalho que já começou aqui na cidade? E qual é o perfil dessa consultoria? Que tipo de trabalho ela executa junto ao poder público? Os indicadores são essenciais para esse trabalho, né? Nós vamos trabalhar com os indicadores de Bauru. Os indicadores de Maringá, nós já temos eles, né? Sabemos que é a melhor cidade hoje para se viver no Brasil. Eles vão trazer para a gente alguns indicadores também para a gente começar a trabalhar para saber onde que nós queremos chegar, que isso é muito importante. Sem saber onde queremos chegar, a gente não constrói nada. Então, o principal ponto é esse. Nós vamos trabalhar com os indicadores a todo momento, depois que realmente constituída a sociedade, para ir conseguindo entender o passo a passo que a gente está dando, se está trazendo frutos ou não. Isso é muito importante. Com relação à consultoria, você me perguntou se ela vai dar continuidade com a gente depois. Qual é o perfil exatamente, né? Como que você alia o trabalho de execução de propostas de políticas públicas pela prefeitura, envolvendo outras esferas de poder legislativo, né? Falamos aqui dentro da Câmara Municipal, por exemplo, e iniciativa privada e representantes de universidades. Somos uma cidade universitária. Exatamente. Como é que se junta tudo isso? A proposta é que, assim, todos façam parte dessa constituição, dessa sociedade civil organizada. Por quê? Porque sem nenhum dessas pessoas, instituições, universidades e poder público e os empresários, nós não vamos conseguir elevar para nenhum lugar. Então, ou seja, geralmente, se você não chama alguém, você tem um pouco de vaidade, alguma coisa que acaba atrapalhando. Então, nós não queremos que isso ocorra, nós queremos que todos estejam juntos, né, e levem a cidade de Bauru a patamares mais elevados. A consultoria, ela vai nos deixar uma instituição pronta para ser tocada por nós, pela nossa, que eu falo sociedade, né, nossa sociedade, pela nossa governança que será criada dessa instituição, e a partir daí nós iremos com nossas próprias pernas, monitorando e trabalhando para que isso ocorra. Então, principalmente as faculdades, universidades, elas são importantes onde? Com os trabalhos de alunos nas câmeras técnicas, para poder mostrar os desenvolvimentos que podem ocorrer, os projetos que muitas vezes eles já trabalham com esses projetos, né, nas universidades, e acabam ou ficando ali mesmo, ou apenas sendo apresentado. Então, não, vamos trazê-los para dentro e trabalhar com eles. E aí o governo, né, prefeitura, também estando junto com a gente consegue levar isso para o planejamento e fazendo com que seja implantado o planejamento desse futuro com principalmente com esses trabalhos universitários. Ricardo, a gente sabe que o trabalho da consultoria foi realizado em Maringá no ano de 95, meados dos anos 90. E claro que alguns parâmetros podem ser absorvidos para o trabalho que está começando a tomar forma aqui na cidade de Bauru, mas nós temos uma realidade socioeconômica diferente de cidades do Paraná. O que é que você, como representante do Ciesp, dos industriários da nossa região, destacaria como pontos fortes e pontos fracos hoje na cidade, em termos de economia? Essa pergunta é interessante, mas todo trabalho tem uma essência assim que é muito parecido, né? Você tem um mundo que se movimenta, né? Aspectos econômicos, de globalização, de tecnologia, o impacto dela é inquestionável, queiramos ou não, né? Ela vem e modifica-se muita coisa. Então, você tem que ter uma cidade que comece a reconhecer que como é que ela se prepara hoje
para mobilidade urbana, assim, por exemplo, para os próximos 10 ou 20 anos. Então, são coisas que serviriam para qualquer cidade. Agora, é claro que Bauru tem aspectos econômicos e potenciais que precisam ser destacados nesse trabalho como mecanismo de diferenciação, né, de Bauru e região perante cidades que vão estar concorrendo aí conosco. Então você tem a geografia de Bauru, né, no centro do estado de São Paulo. Então, em termos de logística, de movimentação de carga e tudo mais, você sair do centro de São Paulo para atender regiões aí até 500 quilômetros, você tem uma enorme competitividade aí em termos de ter aqui um negócio. Você tem a qualidade de pessoas ligado às universidades, cursos técnicos que em Bauru e região você tem com fartura. Então você tem que saber, a exemplo que o Daniel estava falando, quer dizer, engajar mais todas essas universidades e escolas técnicas nos planos da cidade e fazer com que esses talentos que a gente forme aqui, ao invés de saírem, fiquem aqui e trabalhando para os seus próprios negócios, para as empresas e assim por diante. Você tem uma rede de serviço, você tem um comércio forte, você tem uma indústria que é mais local e regional do que de fora, que estimulada tem muito mais a crescer, além de, obviamente, você atrair assim, novos investimentos. Então, a potencialidade de Bauru, ligado a algumas características que nós temos inerentes, né? Seja da localização, dos meios de transporte, quer dizer, para quem assim não se lembra, Bauru surgiu em função de entroncamento ferroviário e uma das malhas que querem recuperar para o futuro é a ferrovia. Isso dá para Bauru uma enorme diferenciação competitiva de você ter ferrovias sendo meios de transporte de carga partindo de Bauru. Então são um aeroporto nosso que tem muito mais para ser desenvolvido e prestar um serviço muito mais relevante em termos econômicos. Quer dizer, temos enorme quantidade de virtudes e fatores que, se potencializados de uma forma organizada e inteligente, Bauru tem muito a se desenvolver em todos os sentidos. O Ricardo trouxe um pouco do perfil da cidade, né? Traçou um panorama aí das grandes dificuldades e necessidades que Bauru enfrenta hoje. Para a gente encerrar a entrevista, eu queria rapidamente uma análise de vocês. Qual é o grande ou quais são os grandes desafios da cidade nesse momento? Bom, eu vejo que o grande desafio nesse momento é conseguir realmente juntar todas as instituições. O poder público já está com a gente, mas agora é trabalhar com as instituições para elas e universidades para que elas venham realmente, nos procure, se a gente não procurou alguém, não se sinta realmente lesado, venha falar com a gente, porque realmente são muitas, então pode ser que alguma ou outra passe, então que venham falar conosco. Tem o telefone da Senac que foi disponibilizado para poder o pessoal entrar em contato e venham participar, juntar realmente a participação de todo mundo nesse processo de mobilização agora, tá? Hoje nós temos uma reunião, inclusive para formatar os próximos passos, já com a consultoria. Em janeiro nós já na verdade já começamos hoje, né, alguns trabalhos. Em janeiro ela volta para cá, ou começo de fevereiro, ainda não estamos com a data. Hoje a gente vai conseguir bater esse martelo para poder ir fazendo essa sequência de mobilização. Então, quando ela voltar aqui, a gente já tem que estar com esse processo mobilizado, com as entidades já bem encaminhadas já.
Tá? E o Ricardo? Eu concordo, Daniel. Eu acho que se Bauru aproveitar bem esse momento que nós estamos vivendo hoje, essa prefeitura já tem 2 anos aí de experiência, a sociedade se mobiliza. Eu acho que se a gente souber aproveitar esse momento hoje, os próximos 2 anos da atual gestão serão muito melhores e já começarão a preparar Bauru para os próximos 20 anos, porque nós temos que pensar lá na frente. Eu acho que isso tudo é importante que ocorra agora, mas com esse foco de que o objetivo nosso é chegar em 30, 40, com uma cidade com algumas características que nós sonhamos. Só para ressaltar um ponto, nós estamos trabalhando para formar essa instituição. Então ela vai levar aí uns 6 meses mais ou menos. Então agora é o trabalho de formar. Depois desses 6 meses é que aí sim vai começar esse processo todo do planejamento, né, do engajamento, para se formar aí uma Bauru melhor para daqui 40, 20 anos. Tá? Então tem esses 6 meses aí primeiro. Então o pessoal, a expectativa, já está se formando alguma coisa, né? Já está projeto. Não, calma, a gente está formando a instituição, esse é o momento. Nós aqui da TV e Rádio Câmara, então, acompanhamos esse trabalho de vocês, já convidamos de forma antecipada para que vocês retornem e contem para a gente daqui a 6 meses quais são os próximos passos, o que é que vocês já têm de concreto, de efetivo aí para a gente poder discutir em termos de desenvolvimento da cidade. E eu aproveito então para agradecer a presença conosco aqui no nosso estúdio, TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, do Ricardo Kolbe, que é empresário de Bauru, representante do Ciesp Regional, e também o Daniel Ficotto, empresário bauruense. Obrigada aos dois pela presença aqui, pelo bate-papo. Obrigado a vocês por abrir o espaço mais uma vez. A gente aproveita também para agradecer a sua sintonia aqui conosco, lembrando que este programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara, e fica disponível ainda para você acessar no YouTube. É só procurar o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.